E aí, torcida corintiana? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Timão. Antes de mergulharmos nas atualizações, o Corinthians avançou de maneira decisiva no mercado e está muito perto de confirmar a contratação do meio-campista Alisson, de 32 anos, depois de aceitar as condições impostas pelo São Paulo. As negociações evoluíram rapidamente já há um acordo bem encaminhado entre as diretorias, que prevê o empréstimo do jogador até o fim da temporada. Pelo acerto, o Timão assumirá integralmente os salários do atleta e fará o pagamento de R$ 1 milhão à vista para garantir a liberação imediata. Além disso, ficou definido que o São Paulo receberá mais R$ 500 mil no segundo semestre, fechando os valores iniciais da transação e colocando o negócio em fase final. O acordo entre os clubes, no entanto, vai além dos valores fixos e inclui cláusulas que podem elevar o custo total da negociação. Uma delas estabelece que, caso Alisson atinja um número específico de partidas ao longo do período de empréstimo, quantidade mantida sob sigilo, o Corinthians terá que pagar mais R$ 1,5 milhão ao rival. Internamente, a diretoria alvinegra entende que o investimento é estratégico, já que o meio-campo é visto como um setor carente de opções e fundamental para sustentar o desempenho da equipe ao longo de uma temporada marcada por jogos em sequência, viagens e alto nível de exigência física. Mesmo antes da oficialização do negócio, o técnico Dorival Júnior já demonstrou publicamente confiança no potencial do jogador. Após o empate em 1-1 com o Santos, o treinador fez elogios a Alisson e relembrou a boa fase do meio-campista quando trabalhou com ele em outras equipes. Dorival destacou que o atleta não vinha sendo aproveitado com regularidade, mas ressaltou que sempre apresentou bom rendimento sob sua orientação, inclusive após mudanças de posicionamento feitas para explorar melhor suas características, como capacidade de circulação de bola, leitura de jogo e intensidade na marcação. O comandante corintiano também explicou que a possível chegada de Alisson atende diretamente a uma necessidade do elenco. Segundo Dorival, o meio-campo é um dos setores mais exigidos ao longo da temporada, o que obriga a comissão técnica a promover constantes alternâncias para evitar desgaste excessivo e queda de rendimento. Com um número reduzido de jogadores disponíveis, o time acaba ficando limitado em opções táticas e substituições, cenário que o clube busca corrigir com a contratação do meio-campista, visto como uma peça capaz de dar mais equilíbrio, consistência e profundidade ao elenco. As conversas entre Corinthians e São Paulo começaram com a possibilidade de uma troca de jogadores, mas os nomes oferecidos pelo clube alvinegro não agradaram à diretoria tricolor, o que esfriou essa alternativa. A partir daí, a negociação passou a ser tratada como um empréstimo com compensação financeira, mesmo diante da delicada situação econômica vivida pelo Corinthians, que inicialmente tentou viabilizar o acordo sem custos. Paralelamente à negociação por Alisson, o clube segue se movimentando no mercado, já anunciou outros reforços para a temporada e continua buscando ajustar o elenco, equilibrando a necessidade de competitividade com a responsabilidade financeira. O nome de Roger Guedes voltou a circular com força nos bastidores do Corinthians e reacendeu a imaginação da torcida. Ídolo recente, artilheiro histórico da Neoquímica Arena e dono de atuações decisivas em clássicos e jogos grandes, o atacante aparece novamente no radar alvinegro como um sonho possível, ainda que complexo. Atualmente no Al Rayyan, do Catar, Guedes vive grande fase no futebol asiático, com números expressivos, prêmios individuais e protagonismo imediato, o que torna qualquer investida um movimento ousado e estratégico por parte do Timão, que busca recuperar poder ofensivo e reconectar o time com a arquibancada. A eventual tentativa de repatriar Roger Guedes se apoia não apenas no impacto técnico do atacante, mas também na história construída em sua primeira passagem pelo clube. Entre 2021 e 2023, ele marcou época, decidiu derbys, vestiu a camisa 10 e se tornou o maior artilheiro da Neoquímica Arena, deixando o Corinthians no auge antes de seguir para o futebol do Catar. Agora, com maturidade, experiência internacional e faro de gol ainda mais afiado, Guedes surge como um nome capaz de elevar o patamar do elenco e devolver ao torcedor a sensação de que algo grande pode estar por vir. A pergunta que ecoa no Parque São Jorge é simples e poderosa: será que a história entre Corinthians e Roger Guedes ainda reserva um novo e impactante capítulo? Além da qualidade técnica e do faro de gol já conhecidos, Roger Guedes sempre se destacou pela personalidade forte e pela mentalidade competitiva, características que podem ser determinantes em um elenco que busca retomar o caminho dos títulos. Dentro de campo, é um jogador inconformado com derrotas, que chama a responsabilidade nos momentos decisivos, não se esconde sob pressão e costuma crescer em jogos grandes, especialmente em clássicos. Fora dele, apesar do perfil reservado, exerce liderança pelo exemplo, pela entrega e pela intensidade, fatores que ajudam a elevar o nível de competitividade do grupo. Em um Corinthians que historicamente se fortalece com atletas de personalidade marcante, Guedes pode ser o elemento capaz de desequilibrar partidas, decidir campeonatos e conduzir o time a conquistas importantes, unindo talento, maturidade e uma identificação já consolidada com o clube e sua torcida. Vamos juntos nessa jornada!
Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e ativem as notificações do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Corinthians. Sem mais delongas, continuemos. Poucos atacantes brasileiros conseguiram manter um nível tão alto de protagonismo quanto Roger Guedes nas últimas temporadas, e os números deixam isso evidente desde a primeira olhada. Em 2022 e 2023, vestindo a camisa do Corinthians, o atacante viveu talvez o período mais marcante de sua carreira no futebol brasileiro. Foram atuações decisivas, gols em clássicos, liderança técnica e uma regularidade que o transformou em referência ofensiva do time. Ao todo, Guedes somou 43 gols em 126 partidas pelo clube, mas o impacto vai além das estatísticas frias. Ele assumiu o papel de jogador decisivo nos momentos de maior pressão, consolidou-se como o maior artilheiro da história da Neoquímica Arena e deixou o Corinthians no auge, sendo o principal nome do setor ofensivo nas temporadas 22 e 23. Já na temporada 2023-2024, agora defendendo o Al Rayyan, Roger Guedes mostrou que sua evolução não parou com a saída do Brasil. Pelo clube do Catar, manteve um desempenho impressionante, acumulando 66 gols em 77 partidas, números que reforçam sua eficiência, maturidade e faro de gol apurado. Esse crescimento torna uma eventual volta ao Corinthians ainda mais estratégica. O clube teria à disposição um atacante mais experiente, confiante e acostumado a decidir, capaz de levar o patamar do elenco e influenciar diretamente na briga por títulos importantes. A possível transferência representa não apenas o retorno de um ídolo recente, mas a chegada de um jogador pronto para ser protagonista e recolocar o Corinthians no caminho das grandes conquistas. Agora, a possível volta de Roger Guedes coloca a torcida do Corinthians no centro do debate. Vale investir alto para repatriar um atacante que já decidiu jogos grandes, conhece o peso da camisa e nunca se escondeu em momentos de pressão? O torcedor, acostumado a exigir raça, entrega e protagonismo, se pergunta se Guedes seria novamente o nome capaz de incendiar a Neoquímica Arena, levantar o time nos momentos difíceis e assumir a responsabilidade quando a bola queima nos pés. A expectativa, caso a contratação se concretize, naturalmente seria enorme. Depois de temporadas marcadas por oscilações ofensivas, o retorno de um jogador com histórico recente de gols, regularidade e impacto imediato reacende o sonho de um Corinthians mais agressivo e competitivo. Mas até que ponto Guedes conseguiria repetir, ou até superar, o desempenho que o transformou em ídolo recente? Ele voltaria para ser o líder técnico absoluto ou dividiria esse protagonismo em um elenco em reconstrução? A resposta, como sempre, está nas arquibancadas e nas ruas. A Fiel abraçaria esse retorno como o primeiro grande passo rumo a novos títulos ou veria a negociação com cautela, diante dos desafios financeiros do clube? O debate está aberto, e a bola agora parece estar com o torcedor. Roger Guedes é a peça que falta para recolocar o Corinthians entre os protagonistas do futebol brasileiro, ou o time precisa buscar outros caminhos para voltar a vencer? Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Corinthians. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Corinthians. Até o próximo vídeo.